Olá, amigos do Sicredi Biraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para os próximos meses em todo o Brasil e é claro que com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi Biraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. Mas antes da previsão, vamos falar rapidamente sobre a neutralidade climática. Não temos mais o Laninha. De acordo com o último relatório do NOAA, que foi divulgado na última quinta-feira, a neutralidade é a fase vigente no Oceano Pacífico. E a expectativa, de acordo com esse gráfico aqui no canto direito inferior, a expectativa é que a neutralidade persista ao longo do outono e do inverno também. Ao longo do segundo semestre, começa a aumentar a probabilidade para o Laninha, mas ainda assim, o que acaba ganhando a maior probabilidade ainda é para a neutralidade climática. A chance para o El Ninho é a menor entre todos os cenários. Bom, dito isso, vamos às condições atuais de umidade no Brasil. O mês de março fechou com chuva abaixo da média desde o sul do país até as áreas do Mato Piba. E agora, em abril, com o avanço de frentes frias pela região sul, a umidade do solo chegou até a aumentar. Tivemos bons volumes, especialmente no Rio Grande do Sul, e a chuva chegou a se espalhar por áreas do sudeste, porém de maneira pontual. Entre norte de Minas e a Bahia, a chuva já foi bem mais localizada e mais fraca. A umidade do solo tem os maiores índices entre Mato Grosso e a região norte do Brasil. E agora, nesta semana, com a frente fria na costa e novos sistemas que vão avançar, a umidade do solo deve aumentar principalmente na porção central do Brasil. Olha como fica a chuva agora desses próximos dias. Tem frente fria prevista ainda para avançar, mais uma, na verdade. A semana já começou com uma frente fria, essa se afasta nos próximos dias, outro sistema avança pela costa e organiza essa área preferencial de chuva, o que acaba contemplando o Triângulo Mineiro, inclusive com chuva acima da média. Na semana que vem, de 22 a 28, tem mais frente fria avançando pela costa, o que ajuda a espalhar um pouco as instabilidades pelo Brasil, porém de forma menos intensa, e a chuva pode ser um pouco mais expressiva entre o Paraguai, o nordeste da Argentina e o interior da região sul do Brasil, com a formação de uma área de baixa pressão. Depois disso, começa a se desenhar uma distribuição típica de outono e inverno para o país, que é a chuva se concentrando cada vez mais nos extremos do Brasil, e isso vai se tornando cada vez mais evidente ao longo do mês de maio. Quanto à temperatura, especialmente nos últimos 10 dias do mês de abril, por conta do avanço de sistemas frontais, a temperatura deve diminuir, principalmente na região sul, mas sem o risco para a formação de geadas em áreas produtoras. Bom, vamos aos próximos meses. Esse mapa aqui do lado esquerdo contempla a chuva que já foi registrada e o que está previsto ainda até o final do mês de abril. E a expectativa é que o mês encerre com bastante chuva na faixa norte, ainda tem chuva para a porção central do Brasil e também para o sul do país, mas especialmente no centro do Brasil, a expectativa é de um mês de abril fechando com chuva acima da média. Para o mês de maio, já começa a se desenhar uma distribuição típica da época do ano e a chuva vai ganhando cada vez mais frequência e intensidade na região sul do Brasil. Inclusive, o modelo, se a gente compara com a rodada do mês passado, ele até aumentou a chuva para o Rio Grande do Sul. Em junho, fica mais evidente o período seco se estabelecendo no centro do país e a chuva frequente e volumosa nas áreas mais ao sul do Brasil. Em julho, permanece a mesma distribuição, também com chuva para a região sul, nordeste do Rio Grande do Sul, sem alcançar a média histórica, mas ainda assim chovendo, até ultrapassando 100 milímetros em julho. E não será uma preocupação essa chuva abaixo da média, porque tem previsão para uma boa frequência. Em agosto, mantém ainda o centro do país, especialmente, e também boa parte do nordeste, com tempo mais firme, e as áreas mais ao sul, com frequência de chuva e até ultrapassando a média histórica no interior da região sul. Esta é a segunda rodada para o mês de setembro, de acordo com o modelo estendido, aliás, o modelo sazonal do europeu, ou seja, para os próximos meses. E ele aponta para os primeiros episódios de chuva no centro do Brasil e a chuva ganhando intensidade nas áreas mais ao sul e mais intensa ainda para o mês de outubro. Lembrando que esta é uma previsão mais estendida, esta é a primeira rodada do modelo para o mês de outubro, ou seja, pode mudar até lá, mas de qualquer forma, num primeiro momento, nesta primeira rodada, o modelo está apontando para chuva acima da média na porção central do
Brasil e também no sul do país, inclusive com grandes acumulados de chuva. Bom, tendência de chuva e de temperatura para os próximos 180 dias, começando por Guabiju. O que a gente não vê é a falta dela. Em alguns momentos, a janela de tempo firme até fica um pouco maior entre uma chuva e outra, mas ainda assim, sem faltar, tem previsão de chuva, com bons acumulados. A temperatura variando cada vez mais nas próximas semanas, especialmente a temperatura noturna. Tem previsão para quedas mais acentuadas, especialmente no mês de maio, temperatura que pode até ficar abaixo dos 5 graus, ou seja, em maio principalmente, essa é uma previsão que merece atenção porque eventualmente pode ocasionar geada. Mas é especialmente entre junho, julho que a temperatura cai ainda mais e temos aqui uma primeira previsão para o mês de setembro, mostrando ainda o frio chegando em setembro, mas essa é uma previsão muito estendida. Ainda não dá para considerar essa queda muito acentuada de temperatura, mas é claro, é algo que vai ser monitorado. Nova Bassano também com grande frequência de chuva, a temperatura variando bastante durante as noites e madrugadas, uma temperatura que cai um pouco mais entre final de abril e a primeira quinzena do mês de maio. Ó, a gente tem 3 episódios aqui de queda acentuada de temperatura, mas um frio um pouquinho mais intenso aqui em maio. Essa previsão merece atenção porque eventualmente pode formar geada em alguma localidade. Campos Altos, em Minas Gerais, dá para contar com chuva até ali no finalzinho do mês de abril. Em maio, podem ocorrer alguns episódios fracos de chuva e a temperatura noturna caindo cada vez mais, sem a menor possibilidade de gear. Mas olha o comportamento da temperatura da noite e da madrugada, caindo gradualmente no decorrer das próximas semanas, marcando aí o final do outono e o começo do inverno. Iturama, Minas Gerais, dá para contar com chuva e chuva boa, hein? Até o finalzinho do mês de abril e alguns episódios de chuva, especialmente na primeira quinzena de maio. Claro que é uma chuva muito pontual, muito mais fraca, mas existe aí a possibilidade de eventualmente alguma umidade acontecer, ser registrada no Triângulo Mineiro ainda no mês de maio, principalmente na primeira quinzena. Bom, agora um resumo breve da previsão para os próximos 10 dias. Há uma expectativa aí de frentes frias passando pelo Rio Grande do Sul, só que elas passam de forma muito rápida. De qualquer forma, tem previsão aí para algo em torno de 20 a 30 milímetros na maioria dos municípios. Olha lá, 27 graus 27 milímetros em Protásio Alves, 32 em Paraí, 28 em Biraiaras, 30 em IP, Antônio Prado também, André da Rocha com 32 graus. E para o Triângulo Mineiro, tem regiões aqui até com mais de 100 milímetros para o decorrer dos próximos dias, uma chuva um pouco mais expressiva, como por exemplo Conceição das Alagoas, e acima ali em torno dos 80 milímetros para a maior parte aqui dos municípios. Frutal com quase 100 milímetros, Sacramento quase 80 milímetros, Itapajipe e Iturama 81 milímetros, ou seja, tem previsão de chuva em alguns pontos, uma chuva até mais forte para o Triângulo Mineiro, por conta da atuação dessas frentes frias na altura da costa do sudeste do Brasil. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até semana que vem.